vou falar um pouquinho mais alto, tá? Tem alguém pela primeira vez na casa? Sejam todos muito bem-vindos, né? Começando um novo ano de novas propostas. Esse ano nós teremos novamente o primeiro básico, que vai ser às segundas-feiras à noite. Vai ter o segundo básico, para quem quer continuar, que já fez e vai dar sequência. Vamos ter o mediúnico 1, mediúnico 2. Quem quiser fazer a inscrição, lá na secretaria, e as aulas começam pós-carnaval. Não adianta a gente começar a parar, então a gente deixou para começar na primeira segunda-feira pós-carnaval. O carnaval vai ser dia 17, na outra semana a gente inicia então as aulas. E a gente fala muito das aulas, gente, porque é através do estudo que a gente vai se fortalecendo, é através do estudo que a gente vai criando a razão que traz a consciência da fé que a gente tanto procura na hora da necessidade. Bom, então, vamos serenando o coração, deixando fluir todas as energias positivas do plano espiritual, que ele possa acalentar as nossas dúvidas, que ele possa acalentar os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós viemos buscar na casa do Pai. Que essa luz se estenda sobre todo o nosso quarteirão, nos abençoando e nos preparando para ver o Evangelho da noite. Assim seja. Nós vamos falar um pouquinho, gente, de janeiro, né? Janeiro, o símbolo do janeiro é o janeiro branco. Quando a gente fala nesse janeiro branco, é como se a gente pegasse uma página em branco. Muita gente diz assim, gente, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, qual é a diferença? Na nossa cabeça precisa haver esse marco, né? Um dia acaba, amanhã é segunda, depois é terça, para que a gente se organize para se movimentar. Então, é simbólico a mudança do calendário, a mudança do ano é simbólica. Porém, ela tem um grande efeito na nossa mente. E é esse efeito que a gente precisa pensar. Essa página branca, ela nos faz um convite. Um convite a fazermos as nossas propostas, mas com muita cautela. Eu não sei vocês, mas muitas pessoas fazem o balanço no fim do ano e aí faz a promessa para o próximo. E põe um tanto assim de promessa, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. No fim do ano, nossa, passou o ano, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Ah, mas o ano que vem eu vou fazer isso, não sei. Então ele nos pede cautela nessa nossa programação. Por que ele pede cautela? Porque muitas vezes a frustração vem porque nós não conseguimos cumprir o roteiro. E o roteiro que não foi colocado por ninguém, o roteiro foi colocado por nós mesmos. Daí eu falo, poxa, não fiz de novo. Ah, mas o ano que vem eu faço. Não fiz de novo. Então vamos ter cautela, vamos pegar essa página em branco, não vamos ter muita pressa para preencher ela, não. Vamos pensar, refletir, olhar quais as propostas que nós vamos ter para nós. Por que a gente precisa ter essa proposta? Uma psicóloga e até psicanalista, ela diz assim, a grande depressão vem quando a gente não tem projeto. Quando a gente passa a viver assim, acorda, toma café, passa o dia,
numa feira de artesanato com umas amigas e eu andei no pavilhão o dia inteiro, né? Quando chegou na volta, elas falaram assim: já sei como vou fazer para você caminhar. Eu vou pegar um tecidinho e vou fazer assim na sua frente e você caminha. O que eu estou falando? Nós precisamos ter alguma coisa que a gente pesquise dentro de nós. Nossa, é um sonho. Ele pode viver realidade. Ele pode virar uma realidade desde que a gente comece a projetar. Eu gostaria muito de ter um comércio. Eu gostaria muito de ter um comércio. Julho. Nossa, eu gostaria muito de ter um comércio. Outubro. Talvez não dê para mim ter meu comércio. Dezembro, não tem comércio. Por que, gente? Porque para a gente começar a ter um comércio, eu preciso saber: comércio de quê? Eu quero ter um comércio, eu gosto de falar com as pessoas, eu tenho jeito de falar, mas comércio de quê? Você gosta de conversar, atender pessoas, estar? Gosto. Então vamos começar. Faz uma coisa pequena. Hoje o Instagram tem tanta coisa que a gente pode começar a fazer uns vídeos, começar a expor alguma coisinha, uma pulseirinha que a gente faça, um doce que a gente faça. Então o comércio é aqui que ele fala: projete com cautela. Começa pequenininho, mas começa. Vamos sair da vontade para a ação. Isso que ele está nos convidando, essa página que nós vamos escrever. Então nós temos essa página em branco, eu ponho: quero fazer um comércio. Amanhã eu olho e falo assim: de quê? De tal coisa. Como eu vou começar? Qual o custo disso? Eu preciso me programar para que, pelo menos em maio, eu já tenha algum projeto em andamento. Senão, a gente vai continuar no mesmo lugar. Aqui ele fala também do cuidado da mente, do cuidado do corpo. Para que eu possa exercitar o que eu estou me programando este ano, eu estou com a saúde legal? O meu corpo está reagindo legal? Porque eu vou colocar o quê? Mais uma atividade em tudo que eu já tenho. Concorda? Eu preciso estar inteira, eu preciso estar bem. Estou no pique da coisa. E a mente, como é que está? Na primeira coisa que eu for oferecer para alguém, e esse alguém falar: ah, não gosto desse produto, não quero não. Acho que mudou a coisa. Eu preciso estar com a mente preparada. Eu preciso ver: não, esse público não é esse que eu estou querendo atingir, mas eu vou achar um público certo. Talvez eu ofereci de uma forma errada. Vamos continuar, vamos levar. Mas eu preciso entender que não é que a pessoa não quis comprar o meu produto, estou usando o exemplo do produto, porque não é bom, porque eu não sou boa para fazer as coisas. Não, é o jeito da pessoa visualizar aquela mercadoria, e para ela não serve. Eu não posso deixar que qualquer coisa externa balance todo um projeto que já está rodando há 5 meses. Nós estamos falando de maio. Por isso que a gente fala no equilíbrio emocional, que por muitas vezes a gente vai para uma academia, se mata na academia, o corpinho fica bom, mas volta para casa e fala: sabe que eu não estou conseguindo relaxar? Eu faço os exercícios, eu faço tai chi, eu faço tai chá, eu faço chá, e eu não relaxo. Por quê? A mente. Como está a nossa mente? Como está o desligar para que a gente possa relaxar? Como está a nossa fé? Como diz a minha mãe: o que é do homem o bicho não come. Esse medo que a gente tem de não conseguir, de perder, de tirar. Como que está isso? Aí eu vou saber por que eu não durmo. A cuidado do corpo, a gente vai na academia, a gente faz caminhada, e o da mente. Quando a gente
perde tempo, 15 minutos por dia, para que a gente relaxe, para que a gente sinta a nossa própria respiração, para que a gente ouça uma palestra gostosa. Nossa, mas tem tempo. Aí vai ficar lá nas coisas, a gente fica 2 horas caminhando, a gente acha tempo. Ficar no celular, a gente acha tempo. Uma música edificante, ouvir a letra da música, do que ela está querendo dizer, tudo isso vai fortalecendo o nosso emocional. Aprender a lidar com as dificuldades sem tragédia, dar o peso certo às coisas, gente. Como a gente tem dificuldade de dar o peso certo ao problema que aparece. Muitas vezes o problema não é tão grande, mas a gente se desespera. Eu estava ouvindo a palestra da Lucília esses dias, ontem, né? E ela dizia assim, a minha mãe se assusta quando cai uma tampa, quando cai uma panela. E ela fala, ela não sabe que existe uma memória, que o barulho é só de uma panela. E isso a gente transfere para frente. Eu não tenho vestido para ir em tal lugar assim. Vá com o que você tem, faça a sua moda, faça o seu jeito. Mas todo mundo vai assim. Eu não sou todo mundo. Não é que a nossa mãe falava? Fulano faz isso, não sei o que, não sei o que. O amiguinho faz isso. Você não é meu filho, amiguinho. Você não é todo mundo. Nós somos individuais. Nós temos o nosso valor, a nossa presença, o nosso jeito de ser. Por que se desesperar com coisas desnecessárias? Perdemos o ônibus. Vai vir outro. Mas não vai dar tempo. Dá um jeitinho, passa um Uber. Vai chegar um tiquinho atrasado, ninguém morre. Outra situação, as donas de casa, eu vejo casais, desculpa se for o caso de alguém, que se desespera, que se desequilibram, que brigam seriamente por causa de trabalhos domésticos. Porque eu trabalho demais, porque a pia está cheia, porque você não lava um copo, porque você não tira o sapato do doente. Eu penso que, gente, um copo a mais na pia, a única coisa que pode acontecer quando você voltar tem 2. Fora isso, o universo não muda nada. Nada. Tira um pouquinho dali, um tiquinho daqui, outra uma secretária, gente. Uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Por que a gente vai ter que discutir por que quem vai lavar o banheiro? Se todo mundo está sobrecarregado. Tem casais se separando. Eu conheço vários que se separaram por causa disso. Chegava em casa e não tinha comida. Eu digo, acha uma solução. Isso não é problema. Isso não é problema. Até no caso de uma doença séria, a gente precisa ter o quê? Serenidade. Eu tenho relatos de vários médicos oncologistas que dizem a sua tranquilidade, a sua esperança, a sua fé contribuiu 50% do resultado positivo que você está tendo. Adianta eu ficar falando toda hora? Tá bem, foi horrível, eu não quero fazer mais, quantas ainda tem? Olha a diferença. Menos uma, são 5 quimioterapias, hoje tem 4. Semana que vem tem 3. Aí eu chego na última e comemoro. Como lá no Hospital do Câncer, que eles batem no ciclo. É nesse sentido que a gente precisa entender que é nosso patrimônio cuidar da nossa mente, da nossa paz interior. Eu não posso, gente, falar para o mundo, para a guerra, para as notícias ruins, para essa coisa de eleição, para tudo. Eu preciso de calma. Ou então dentro de casa, né? Fica quieto, menino, eu preciso de calma. Quando a gente dizia que Jesus entrava e saía de todos os lugares do mesmo jeitinho que ele entrou, era esse exemplo que ele disse. Eu não posso me colocar numa bolha para não saber o que é problema, porque com o problema eu desenvolvo meu raciocínio. Eu só não posso me lamear com a bolha, a lama que eu entro. Eu posso entrar, observar, ver o que me toca
limite. Eu digo assim, a tristeza muito grande quando eu vejo um diagnóstico de Alzheimer, de uma demência, porque perder quem eu sou, perder a identidade do meu eu, é muito precioso, gente. Eu ter contato com os meus sentimentos é muito importante, mas para isso eu preciso mergulhar dentro de mim e saber o que eu sinto. Fulano de tal fez tal coisa e eu voltei triste para casa. Eu não posso falar assim, fulano de tal me magoou. Por que ele teve o poder de me magoar? É essa a pergunta que a gente tem que ter. Não é porque ele é poderoso, não. Porque ele deve ter tocado em alguma coisinha minha que não está resolvida. E eu preciso olhar e perguntar para quem? Para mim. Por que isso teve tanto peso na sua vida? Por que isso travou o seu sorriso no momento que aconteceu? Por que você não conseguiu aproveitar mais a noite que estava tão bonita? Quem perdeu com isso? Porque quem faz, gente, a gente se sentir triste, por muitas vezes nem sabe que fez, nem sabe. Cabe a nós o recomeço, o regular de novo a nossa alma, o que realmente vale a pena neste momento. E aí nós estamos falando de uma coisa muito importante, a paz interior. Quando alguém deseja para você, você tenha paz. Deus te abençoe com muita paz. Nós não sabemos o valor disso. O valor de você sentar e olhar as estrelas com a mente tranquila. O meu dia foi feito. Eu fiz o melhor que eu podia fazer. Talvez não dei conta de tudo, mas tudo que eu fiz tranquilo. E eu sei que amanhã eu vou ter outra oportunidade de fazer de novo. Sem cobrança, sem tortura, sem drama. A paz é uma coisa fundamental. Quando Jesus no Monte das Oliveiras falou sobre as bem-aventuranças, a gente não entendeu ainda. Ele diz: bem-aventurados aqueles que são humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados. O que ele quis dizer? Ele quer a gente ser tudo chulo, pobre de espírito, não pobre de espírito. Não, gente. Não é nada disso. É aquela serenidade. É aquela luz que passa onde passa e vai deixando um rastro bonito. Bem-aventurados os mansos, porque tem que ter mais força para a gente enfrentar aquela coisa triste do que a gente sair do braço. É mais difícil, é mais trabalhoso o equilíbrio emocional do que a gente revidar a palavra errada. Você fez isso mesmo, você também fez, e você não fez. Chegamos aonde? Nada. Você já viu discussão de casal? Vamos discutir a relação. Gente, eu saio daqui agora se ela acabar falando assim: chegamos a uma conclusão X. Toda vez a
também pela lei de ação e reação, que tudo, alguém vai sair impune do erro que cometer? O que a nossa mão não alcança, a justiça de Deus alcança. E a gente ainda tem que rezar para que quando ele chegue para alcançar a dele, ele tenha a força de passar, como nós estamos tendo força de passar hoje. Que ele passe em pé, que ele tenha onde se recorrer, que é a fé e a esperança. Por isso, gente, que a gente fala tanto dessa paz interior. Nós precisamos cultivar essa paz interior. Parar um minutinho, longe de tudo, e tentar ouvir os nossos próprios pensamentos, para que a gente possa se realinhar, se organizar, selecionar. Sabe quando a gente vai fazer a limpeza lá, não sei se não é certo, né? Mas a gente vai lá naquela galeria de foto, que a gente olha assim e fala, não, essa não, lixo, essa não, lixo. Ah, essa eu quero guardar. É isso que a gente tem que fazer com a gente, para que a gente encontre essa paz. Uma outra situação da paz, que o Joana de Ângeles nos diz, e é uma recomendação de um espírito elevado, para o seu dia basta os seus problemas. Está dando para entender? Para cada dia basta os seus problemas. Então nós temos 24 horas com certos problemas. Adianta no meio do dia eu estar pensando e me debater. Não estou dizendo não projetar, deixar bem claro. Projetar foi meio importante. Mas eu me debater, não, vamos voltar no comércio, vamos ver o comércio, e se der certo? E se der certo, depois eu vou ter que contratar gente, e se eu contratar gente, quem que eu vou pôr? Mas também se eu contratar gente, e se não der certo? E se depois a pessoa me coloca na justiça? E se o produto estragar? E se não aconteceu nada ainda? Nós estamos aqui projetando para lá tantas perturbações que ninguém dorme depois. Por isso que ela diz, viva o presente, viva o agora. E ela ainda vai mais longe. Ela fala, vai à praia? Vai na praia. Depois você se responda. Como você sentiu a areia nos pés? Era grossa? Era fina? O vento estava como? Geladinho? Aquele que refresca? Ou estava aquele mormaço? O sol estava onde? Atrás ou na frente? Nós precisamos saber, nós precisamos estar no mesmo lugar e sentir tudo que a gente tem. Sentir o cheiro do mar. Estava como hoje? Nós precisamos estar e viver o momento, porque o momento não volta, não volta. Essa situação que eu digo, se eu soubesse o que eu sei agora, já foi, o passado foi. Ai, se eu soubesse, ai, não sei o que, arrependimento mata mesmo, porque aí a gente vai para o passado, que não é um lugar bom para se ficar. O que está feito no passado é fato. Eu posso orientar-me, mas eu não posso mais viver. É muito comum pessoas na minha idade colocarem assim, eu era tão feliz quando as crianças eram pequenas, a gente saía junto, sabe, fica ali, fica aqui. Aí ela abre uma delas, hoje eu estou tão sozinha. Hoje é outra fase, gente, hoje é outra fase. A vida nos convida para cada fase. Fique feliz, você criou um filho, o filho se casou, foi morar lá, está vivendo a vida dele. Vá viver a sua, vá fazer suas escolhas. Porque quantas vezes a gente mesmo fala, eu não estudei porque as crianças eram pequenas. Eu não fui trabalhar porque as crianças eram pequenas. Eu queria tanto ter ido viajar, mas sabe, as crianças tinham a escola, não dava muito para ficar. E agora? Qual vai ser a nossa desculpa?
deu um remédio. Qualquer coisa leva um remédio. Enquanto isso, a nossa vida está passando. Por isso, o João de Ângeles diz: viva o agora. Não fique no passado e não fique no presente. Aproveita essa folha que nós estamos recebendo de 2026 para reescrever o momento que nós estamos vivendo. A fase da vida que o Pai está nos convidando. E com isso, com cautela, como a gente está dizendo, com certeza a gente vai chegar em dezembro menos decepcionado, menos esbaforido e com muito mais esperança. Então é isso que a gente tinha que falar hoje, para que a gente possa iniciar 2026 de uma forma diferente. O convite do Evangelho é olhar os ensinamentos do Cristo, a serenidade que Ele nos coloca, colocar a paz dentro de nós, dentro do nosso lar, dentro da nossa alma. Porque dizem assim, né? Eu tinha um cunhado que falava assim: se eu tiver paz, eu tenho saúde. Ó, se eu tenho paz, eu tenho saúde. Se eu tenho saúde, eu tenho trabalho. Se eu tenho trabalho, eu posso tocar minha vida. Se eu não tiver paz, a minha saúde não se equilibra. Pode tomar remédio que for, vitamina que for. E se eu não estiver em condições, o que eu posso produzir para mim mesmo? É uma coisa a se pensar, né? Vamos pensar na paz. E assim nós vamos encerrando. Se alguém quiser colocar alguma coisinha rápida. Nós vamos encerrando o Evangelho de hoje, visualizando uma luz gostosa, a luz de Jesus, a luz do Mestre, arquiteto do planeta Terra, que assiste todos os nossos intempéries mundiais, com a paciência e com a esperança. A paciência e a esperança, porque eles sabem que Deus, nosso Pai Criador, está no comando de todas as coisas. Mesmo as mais dolorosas, os encargos violentos que estamos assistindo, nós nunca podemos esquecer que tudo está sob o comando do Criador. Que nós tenhamos sabedoria do que estamos vivenciando, testemunhando, para criarmos condições mais favoráveis ao planeta, aos seus dirigentes, aos seus governantes. Vamos envolvendo na luz do Cristo. Vamos pedindo também que a luz do Cristo possa chegar a todos que sofrem do corpo físico, todos os desencarnados que ainda desconhecem a lei de Deus, envolvendo as famílias, um fortalecimento do amor interno para que possa explodir para o céu, envolver as casas de oração e muita sabedoria para vivenciar os momentos que estamos vivendo, fortalecendo os trabalhadores da última hora, fortalecendo os nossos lares, Senhor. Cada um de nós vai até o seu lar, peça paz à nossa Mãe Maria de Nazaré, o abraço, o fortalecimento familiar, e roubando, Senhor, pelo nosso equilíbrio espiritual, para que nós possamos nos sentir cada vez mais preparados